Bom, o tema do trabalho é a influência da desidratação osmótica, seguida da secagem nas características físico-químicas da polpa de abricó, ou cientificamente Mamia americana L. A fruta também é conhecida como Mamãe Apple, damasco de Santo Domingo, damasco da América do Sul, e no Brasil como abricó do Pará. Estudos relatam que ele tem uma forte presença de carotenoides, variando entre 3,94 a 6,25 mg por 100 gramas de polpa. Os carotenoides são importantes antioxidantes e eles ajudam na prevenção de doenças crônicas e na coloração amarela. Essa coloração é decorrente dos carotenoides, que são também pigmentos. Ela possui em sua constituição uma alta umidade, é uma fruta climatérica e quando colhida verde amadurece no período de 3 a 4 dias, o que ocasiona uma alta perecibilidade, seja por reações químicas ou degradação microbiológica. Então é necessário uma técnica de conservação de alimentos nesse tipo de fruta. A maioria das técnicas para a fruta é utilizada calor ou frio. O calor geralmente tende a degradar alguns nutrientes, como os carotenoides, por exemplo. E o frio muito grande para frutas com uma alta umidade tende também a degradar o seu tecido vegetal, devido aos cristais de gelo. Então, é necessário um processamento, como no caso da desidratação osmótica, que coloque a umidade em um nível intermediário e não utilize um calor tão alto quanto você utilizaria numa secagem. Então, no caso da desidratação osmótica, ela pode ser realizada a 40 graus Celsius. Você tem aqui um exemplo na figura 5 com uma ilustração de um tecido vegetal com uma quantidade de água saindo, uma quantidade de soluto entrando. Bom, o objetivo geral foi determinar experimentalmente a eficiência da desidratação osmótica combinada com 2 diferentes pré-tratamentos, variando 3 diferentes tempos em polpas de abricó. O específico foi caracterizar fisicoquimicamente a polpa de abricó, desidratar osmoticamente com vácuo, desidratar osmoticamente com microondas, todos seguidos de uma análise dos parâmetros que variaram. Inicialmente foi realizada uma análise centesimal com a polpa in natura, onde foi analisado o teor de umidade, cinzas, lipídios, proteínas, fibra bruta e carboidratos. As análises que foram feitas antes e após o processamento foram sólidos solúveis totais, teor de carotenoides e acidez titulável. A desidratação osmótica foi realizada da seguinte forma: a polpa foi cortada em cubos de 1,4 para 1,7 cm, em seguida foram imersos em solução osmótica que continha 65 graus Brix a 40 graus Celsius. Em seguida, eles foram separados em 3 partes. Uma parte foi sem pré-tratamento, uma parte foi feita com tratamento com micro-ondas e uma parte com bomba a vácuo a 25 kPa, com uma temperatura constante de 40 graus Celsius. Em seguida, foram para BOD por 5 horas a 40 graus Celsius. Em seguida, foi filtrado a vácuo. Foram realizados os cálculos de perda de água, redução de peso, ganho de sólidos. Bom, resultados e discussões. Os aspectos físico-químicos da polpa in natura foram com análise centesimal, foi de acordo com o encontrado em literatura. A acidez foi o que se esperava, tanto que ela já estava madura. E os carotenoides foram um pouco altos, mas ainda abaixo do que já foram encontrados em outras literaturas que mostravam valores maiores. Os aspectos físico-químicos após o processamento com bomba a vácuo, a relação de sólidos solúveis com a acidez, isso porque os sólidos solúveis tendem a aumentar quanto mais doce é, e quanto mais açúcar, menos ácido um alimento tende a ser. Com os carotenoides, houve uma maior retenção de carotenoides com um tempo de 50 minutos, com vácuo. Processamento com micro-ondas, a gente teve os tempos de 0, 15, 30 e 45 segundos. Os carotenoides houveram uma retenção maior nos tempos de 15 e 45 segundos, os de 30 segundos e os sem utilização de micro-ondas. O que a gente consegue ver é que houve uma retenção maior com o micro-ondas do que com a bomba a vácuo, o que acaba sendo uma coisa benéfica, pois o micro-ondas se trata de segundos, enquanto o vácuo você está falando de minutos, o que acaba tendo um gasto maior de energia do que com o micro-ondas. Em de referência de massa, os ganhos de sólidos não houveram diferenças entre sem o vácuo e com o vácuo. Com o micro-ondas, houve um pequeno aumento para 0,27 gramas por gramas. No caso de gramas é pouca coisa, mas quando a gente fala em processos industriais, em processos maiores, é uma diferença notável. Da perda de água no vácuo, houve uma perda maior do que no uso de micro-ondas no que sem o micro-ondas, mas ainda assim foi algo próximo. A redução de peso foi maior com o uso do micro-ondas do que com o vácuo e do que sem o vácuo. Concluindo, verificou-se que a desidratação osmótica em polpa de abricó elevou o nível de açúcar, baixou a acidez e diminuiu o teor de carotenoides, o que já era esperado. Porém, os carotenoides continuam em um nível elevado
Em relação a outras frutas, por exemplo, como a manga, A desidratação osmótica, combinada com o uso de micro-ondas, apresentou maiores vantagens para a otimização do processo do que a com vácuo. A desidratação osmótica foi eficiente para diminuir o peso e aumentar o ganho de sólidos na polpa, contribuindo para um produto com sabor mais açucarado. E a pesquisa encontra-se ainda em aberto, pois ela abre novas possibilidades de utilização de outras tecnologias em conjunto com a desidratação osmótica,